Conceição, o Betty tocou aqui muito na questão económica e é por aí que eu vou continuar já agora. Fazendo assim um balanço muito rápido, Portugal tem mais ou menos um PIB de 200 milhões de euros e Angola com pouco mais de 80 milhões, dizia o Betty, precisamente que é o primeiro e o terceiro, enfim, desta comunidade. Como é que é possível articular uma cooperação efetiva e profícua económica, havendo esta disparidade? Vale a pena lembrar aqui que Portugal tem um PIB superior a todos os PALOP juntos. Certo. É possível PALOP, ainda assim? Mas Portugal é, ao nível da CPLP, a segunda economia, sendo a primeira ainda brasileira. Portanto, e será. Penso que não, Portugal não consegue então já ultrapassar a economia brasileira. Portanto, tem Brasil, Portugal e Angola como as primeiras três economias da CPLP. O que quer saber, Claudete? Como é que é possível haver uma cooperação económica com essa disparidade? São as diferenças que são naturais ao nível das comunidades. Primeiro, dizer que as alegações insistentes em relação à descontinuidade territorial é um falso problema, porque não há comunidades linguísticas que tenham continuidade territoriais. A francofonia não tem continuidade territorial, geográfica. Portanto, a Commonwealth não tem continuidade geográfica. Tem, sim, são os blocos regionais. E a CPLP não é um bloco regional, é uma comunidade linguística de valores culturais, histórico e agora também com o quarto pilar económico. Ora, a coordenação é possível com diferenciações económicas, sociais, de outra ordem, porque as comunidades, e mesmo no caso de blocos das organizações internacionais no geral, servem para cooperação. E a cooperação é no sentido de o mais forte suportar o mais fraco? Auxiliar e impulsionar o mais fraco, são os valores que estimulam a cooperação, que estimulam as comunidades. E, portanto, nesse aspecto, nós temos sempre algo para oferecer também. Os mais fracos têm sempre algo para oferecer aos mais fortes e os mais fortes têm sempre algo para oferecer aos mais fortes. Note que, por exemplo, Cabo Verde fez agora uma excelente presidência, portanto, nada a dever a uma presidência que talvez tivesse sido feita por Portugal. São países que têm especificidade muito própria, que sempre há interesse de troca. Tanto Cabo Verde oferece muito de turismo e os portugueses procuram muito turismo cabo-verdiano e, portanto, neste âmbito da sua especificidade, vai-se buscando cooperação nesses interesses a nível das suas especialidades. O que me parece importante frisar, que ao longo dos dias não ficou muito claro na comunicação social, eu mesma, nas várias abordagens, não consegui ser muito clara em relação a isso, porque também os documentos finais começaram a sair muito mais tarde, portanto, no final do dia de ontem. Eu penso que hoje, e no âmbito do que dizia o Betico, em relação àquilo que e disse o presidente Chissano, como o CPLP pode ser mais para os povos, os organismos internacionais, as organizações internacionais podem ser mais para o povo quando os seus objetivos, os seus atos, as suas ações são executadas, são implementadas. A CPLP até agora foi, no fundo, uma arquitetura de refinação daquilo que são os nossos interesses. Ontem assinou-se aquilo que podemos chamar de um passo importante na consolidação dessa organização. Eu acho que é a primeira vez que se toma um passo realmente claro e evidente na construção de uma comunidade. E então a população quer saber com clareza o que é este acordo e como os vai beneficiar. A informação que o texto final nos passa é que passaportes diplomáticos, porque eu tenho pena, mas a mobilidade tem sido entendida apenas como uma questão de desbloqueio ou facilidade administrativa ou diplomática, do ponto de vista de entrada e saída. Então, sobre isso quero dizer o seguinte: os passaportes diplomáticos ficam isentos de instrumento administrativo ou de visto. Entretanto, ao nível dos passaportes ordinários, os vistos de curta duração ficam isentos de visto. Porém, o entendimento em relação ao que é um visto de curta duração dependerá do país de acolhimento ou do país destinatário. Por outra, os vistos de longa duração ou temporários, também na compreensão de cada Estado-membro, da legislação interna de cada Estado-membro, sempre deverá precisar de um instrumento de aprovação administrativa. Ou seja, para os vistos temporários, na classificação de cada Estado, é necessário que submeta passaporte a visto, portanto, nas respectivas embaixadas. E depois haverá, então, o visto de residência. O visto de residência também necessita de aprovação administrativa, ou seja, dever-se-á consultar e buscar os serviços das embaixadas e fazer de modo que esta é a primeira
A primeira mostra que nós podemos aqui abordar em relação ao acordo saído ontem, porém, deixar claro que o instrumento assinado ontem será submetido ao ordenamento jurídico de cada Estado-membro, para que em função... Aqui também reside a grande dificuldade a nível da... Mas deixa-me terminar, a caminha com dificuldades. Não, eu preciso mesmo terminar esse pensamento. Quer fazer um esclarecimento jurídico? Era só para lhe ajudar mesmo, mas ela não quer, pode avançar. Não, você vai ajudar depois o telespectador a compreender melhor, eu já lhe permito. Mas era isso que eu perguntava, queria esclarecer alguma questão jurídica desse ponto? Foucault, assim, de forma muito sumária em relação aos ordenamentos jurídicos... Não é sumária, não estava a falar, não terminei, não falei de forma sumária. Deixe só ver o que o Benito tem para acrescentar nessa questão do ordenamento jurídico. Pode então falar, à vontade. Se for para sustentar o que a Conceição estava a dizer... No fundo é isso mesmo. Enquanto jurista que é... Pois, porque o que tem havido, e aqui também a grande dificuldade, a nível da comunidade dos países de língua portuguesa aqui, CPLP, é de facto a diferenciação dos ordenamentos jurídicos, o que tem dificuldade e impedido o avanço para outras matérias, aqui no acordo de mobilidade, porque, repare, o acordo ora assinado, o acordo de mobilidade, depois, claro, terá de ser submetido para tratamento específico de cada país em função de cada ordenamento jurídico. Era apenas um auxílio, Conceição, se faz favor. Não é auxílio, eu estava mesmo a falar sobre isso, mas é um debate. Dizia que, portanto, e aqui reconstruindo o meu pensamento, é que, portanto, ao nível de vários ordenamentos jurídicos, o documento é submetido à apreciação. No caso angolano, será apreciado ao nível da Assembleia Nacional. Uma vez aprovado, discutido e aprovado, esse documento vai à ratificação, que é um processo subsequente, pois ratificação faz o depósito. São figuras abordadas ao nível das relações internacionais, a nível da diplomacia. E tem que ser feito em todos os Estados. Todos os Estados deverão fazer o mesmo. O depósito significa levar o documento ratificado e depositar na sede da CPLP. Após haver, porque as pessoas perguntarão, essa abordagem é só para esclarecer as pessoas, a partir de que momento poderão recorrer, poder-se operacionalizar esse acordo. Portanto, a partir do momento que houver o depósito na sede da CPLP de pelo menos 3 acordos, pois discussão e todo procedimento interno, poder-se entrar em ação, em operação. Portugal avançou ontem que setembro está em condições de abordar, discutir, ratificar e depositar o acordo. Se pelo menos mais 2 Estados fizerem o mesmo procedimento e procederem ao depósito durante o mês de setembro, ao abrigo daquilo que é os estatutos e o acordo ora assinado, no dia 1 de outubro, poderá começar-se a operacionalizar efetivamente. Portanto, este dado que eu precisava de passar para casa, pelo menos à luz daquilo que são os documentos saídos ontem. E é muito importante, como eu dizia, esclarecer essa questão, porque no fundo é a questão que mais move a população da comunidade inteira. É preciso esclarecer, como eu dizia, para não pensarmos todos que a partir da manhã podemos andar a circular pela comunidade sem qualquer, documento necessário.